Olá a todos, meu nome é Clóvis Barbosa, eu sou do canal Educática. Nesse canal a gente fala sobre vários assuntos, sobre CNC, robótica, microcontroladores. Em breve vamos falar também sobre inteligência artificial, provavelmente daqui 2 ou 3 dias após você ver esse vídeo. Mas nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre um dos assuntos que a gente já está devendo faz tempo, que faz parte de um vídeo de como escolher o motor correto para cada aplicação. Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar para vocês como que a gente faz a medição de corrente de consumo de motores, qual é o procedimento correto para você fazer a medição de consumo de motores. Mas por que isso? Porque a aplicação que nós vamos falar nesse vídeo são duas bem interessantes. A primeira que a gente vai levar a sério até o fim e a outra vai ser uma dica, tá? Que nós vamos levar a sério até o fim, inclusive montando um projeto, vai ser um de uma cadeira de roda. Tá? Uma cadeira de roda motorizada com o menor custo que a gente puder projetar ela, tanto na escolha de motores, bateria, como circuito de controle dos motores. E um outro que a gente vai dar algumas dicas vai ser sobre as bicicletas elétricas. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso e não precisa de mais um falando a mesma coisa. Tá? Então a gente vai abranger um assunto que a gente tem um compromisso, tá? Que é no caso das cadeiras de roda motorizadas. Por exemplo, esse daqui é um dos motores que nós vamos mostrar para vocês e vai fazer um vídeo somente para ele, de quanto que ele consome de corrente para você ter um projeto correto de uma cadeira de roda ou uma bicicleta. Por quê? Vamos falar da cadeira de roda. A cadeira de roda você vai ter vários locais e aplicação que vai depender do cadeirante. Tá? Para rodar, para andar dentro da sua casa, de uma residência pequena, se ele vai ser para andar na rua, se ele vai dar para ser num quintal, numa área plana, uma área cheia de aclive ou declive, tá? Tudo isso vai influenciar na escolha do motor. Então qual é o melhor motor para você usar numa cadeira de roda? Depende da aplicação, depende do cadeirante. Imagina um cadeirante do meu peso, numa cadeira de roda. Você não vai utilizar o mesmo motor da mesma potência para um cadeirante que tem a metade do peso que eu tenho. A não ser se você tiver muito dinheiro sobrando, né? Ó, aí tudo bem. Então nós vamos mostrar para vocês como esse motor aqui, ó, o quanto que esse motor consome de carga, para depois a gente entrar em si no projeto da controladora eletrônica, tá? E, obviamente, como prometido, um vídeo falando só dessa criatura, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, aqui eu vou ensinar vocês uma coisa que já é maçante também, mas tem que fazer parte do canal, para depois que a gente precisar de mostrar para vocês, tá? Vocês têm fundamento para entender o que está rolando. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos medir a corrente de consumo de motores DC. Até 10 amperes, pessoal, um multímetrozinho de 20 reais aí resolve, tá? No caso, desse aqui é um pouquinho mais caro, tá mal cuidado, tá todo ralado, mas ele tem aqui a escala de amperagem, tá? Colocamos aqui em 10 amperes, colocamos as pontas nos seus devidos lugares. Aqui nós temos uma bateria de 9 amperes, tá? De 12 volts, e temos um motor. A ligação eu não vou mostrar agora, vou mostrar na lousa, tá? Eu vou mostrar para vocês somente o consumo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar num polo da bateria, no outro polo do motor. O motor passa a girar e nos dá um consumo para nós de 0,118 amperes. 0,118 amperes equivale a 120 miliamperes de consumo. Ou seja, é um motor que tem um consumo baixíssimo, tá? Então, qualquer circuitinho eletrônico vai dar um consumo legal, porém, na hora que você aplicar a carga no eixo aqui, as coisas mudam de figura, tá? A gente vai ver isso mais à frente. Agora eu vou botar um motorzinho nervoso aqui, ó, que é um motor, se não me engano, de um compressor de ar. Desses compressorzinhos que se usado em limpar PC. Tá? Então, vamos ver o consumo dele. Vamos colocar aqui. Vamos ficar de olho aqui no multímetro, tá, pessoal? Ó, 0,650 amperes, ou seja, 650 miliamperes, quase 1 ampere. Vamos desligar. Agora perceba quando eu toco, pessoal. Quer ver? Olha lá, 1.4, 1.7, 2.9, 1.5. O que significa isso?
significa qual é o consumo desse motor no ato da partida. Nós fizemos 3 tentativas, numa deu 1.5, outra 1.9, outra 2.4. Então vamos dizer que esse motor aqui, para ele sair da condição de parado para movimento, ele vai consumir 1,7 amperes de consumo da bateria, e o teu circuito eletrônico de controle tem que ter capacidade para suprir esse 1,7 amperes que ele precisa na partida. Qual é o nome disso, pessoal? É o consumo de inicialização, ou seja, tirar da posição de parado para movimento. A mesma coisa a gente pode afirmar no caso de motores, no caso do motor inverter. Tá? Ele vai ter que frear, vai ter que reverter, e isso tudo gera uma força contra-eletromotriz que volta para sua controladora eletrônica, e o pico de corrente é muito maior. Então, se o seu motor na partida tem um consumo de 1,7 amperes sem carga no eixo, sem ele estar movimentando, ou arrastando, ou levantando, ou empurrando o que ele vai fazer na aplicação, você tem que ter no mínimo um controlador que supra 3 amperes. No mínimo, tá? Para você trabalhar com folga. Agora, se você tem esse motor com 1,7 amperes e você coloca carga no eixo, ele vai para 5 amperes, tá? Você vai ter um problema. Por quê? Porque você tem que saber se esse motor aqui, ele tem capacidade de suprir uma carga de 5 amperes. Caso contrário, você está fazendo o quê? Você está provocando um curto-circuito no motor, colocando ele para trabalhar numa condição da qual ele não foi projetado. O nome disso é a corrente de stall. Stall é o que? É a corrente que ele trava. Quando ele entra na condição de incapacidade mecânica de girar o eixo. Tá certo? Essa daqui é a forma fácil de medir corrente contínua em motores até 10 amperes. Tá? Esse daqui eu vou fazer um vídeo somente sobre esse motor, que esse motor aqui é sensacional. É o famoso 775. Faz milagre, tá, pessoal? Mas o nosso objetivo não é esse daqui. O nosso objetivo é mostrar para vocês. Não é falar de motor. É mostrar como se mede a corrente. Tá? Aqui é facinho, um multímetro até 10 amperes, uma bateriazinha, um motorzinho, e tá tudo certo, beleza? Agora, e para medir um motor que consome acima de 10 amperes? Vai uma dica, tá? Se você tentar fazer a medição de um consumo de um motor acima de 10 amperes com um multímetro de 10 amperes, você vai perder o seu multímetro, tá? Provavelmente ele vai sair fumaça, certo? Agora a gente vai partir para os motores de maior consumo. Anteriormente, de forma muito básica, vocês viram como é que faz para fazer um teste de consumo de corrente em motores até 10 amperes. Aqui nós vamos apresentar para você um motorzinho que já não consome só 10 amperes. Tá? Ele, para você ter uma ideia, a taxa dele que vai dar 28 amperes. O que significa isso? Que quando ele estiver fazendo força, ele vai estar girando a contento até o consumo do motor chegar a 28 amperes. Quando ele passar dessa corrente, o motor já vai estar travando o eixo, ou seja, a mecânica, o mecanismo do motor, o induzido e as bobinas já não tem mais capacidade de gerar o eixo por causa do peso aplicado ao eixo. Entenderam? Então, a gente tem uma outra opção de medição, que você pode sim comprar um medidor, um multímetro, medidor de corrente alternada. Geralmente é um multímetro para aplicação automotiva, mas custa muito caro. Tá? Custa mais de 300, 450 reais, e eu não tenho tanta aplicação para ele. Então a gente comprou esse circuitinho aqui no Mercado Livre. Ele vai mostrar para a gente qual é o consumo de corrente que ele utiliza e a voltagem. Esse circuito aqui tem um componente interessante chamado chute. É isso aqui, ó. É como se ele fosse uma carga fictícia, tá? Que quando você coloca, ele serve para dar um padrão de medição. Ele tem uma resistência X ali dentro, ele é uma resistência, tá? Que vai fazer com que, vai fazer com que você aplique uma fórmula matemática e você tenha o consumo em amperes. Eu vou mostrar isso para vocês num vídeo só para isso, tá? No momento eu não quero falar sobre isso, porque eu não quero espantar ninguém. Por quê?
Porque o nosso objetivo é chegar à aplicação desses motores e como você vai fazê-lo para controlá-los. Se eu entrar na teoria, vocês vão fugir do canal. Então é aquele negócio, primeiro eu provoco tesão, aí depois a gente vai para a parte chata, que é as contas e como funciona e mais detalhados. Para todos os efeitos, nós estamos utilizando um medidor de voltagem e corrente contínua até 100 amperes, utilizando um chute, uma bateria de 9 amperes e um motor que consome até 28. Pô, pera lá, tá me enrolando? Tá me enrolando? Como é que uma bateria de 9 amperes vai fazer um motor de 28 funcionar? Mas vai, gente, o que acontece? Essa é a capacidade de carga dela. O que você faz quando você não tem capacidade de levantar um peso? Você simplesmente não levanta, ou você se machuca, ou você provoca um dano na sua coluna, ou na sua perna, ou no seu braço. Aqui é a mesma coisa. A bateria vai fazer o possível para girar esse motor. Ela vai dar o pico de corrente que ele precisa, mas ela não judiar dela. Ela vai se descarregar em 10 a 15 minutos. Ela vai se danificar, mas ela vai fazer o motor funcionar. Aos trancos e barrancos, mas vai. Uma aplicação você pode fazer isso? É óbvio que não, né, gente? Então vamos lá. Vamos ligar o circuito. O circuito está ligado. Ah, como se liga isso? Eu vou mostrar para vocês ali na nossa lousa, tá bom? Agora, aqui, não tem chave. O que é importante para vocês, pessoal? Esquece o eixo do motor, tá? É aqui, ó, em azul. Vamos dar a primeira partida? Olha lá, motor girando. 2 amperes, pô, isso é grande capacidade de carga? Não, né, pessoal? Pô, olha lá, ó. 2.7, 2 amperes, e esse cara tá falando que esse motor é de alto consumo? Ah, para, ó. Olha lá, 4 amperes. Mas o que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô enganando vocês. Vocês perceberam que eu não deixei em momento nenhum o eixo do motor parar de girar? Por quê? Porque a inércia diminui o consumo do motor. Agora o motor está estritamente parado, não existe carga aplicada ao eixo. Olha ali no azul. Vocês viram bater 19 ali? Deixa eu esperar parar. E a faísca que sai, vamos de novo? Não, tem que parar a 0. Ficou estático. Vocês viram? 11, 12. Então, esse motor aqui, se você aplicar ele no multímetro, você queima ele. Tá? O multímetro até 10 amperes, você queima o seu multímetro e não sabe por quê. Eu fiz isso, tá? Segredo nosso. Eu destruí o multímetro. Então, na realidade, esse motor aqui, ele tem um consumo de partida de 17 amperes. 17 amperes. Então, a sua controladora tem que ser, no mínimo, o dobro da capacidade dela, da necessidade que o motor tem de dar partida. Se ele consumiu 17, a sua controladora tem que dar, no mínimo, 35 amperes. Por quê? Porque em 28 amperes você começa a destruir o motor e não a sua controladora. Se você tiver uma controladora que dá 20 amperes, tá? Ele fica muito... O espaço de segurança que você tem fica muito pequeno e você vai danificar a controladora eletrônica. Aí vem um outro problema. Beleza, Magoga, eu liguei essa porcariada toda aí, ó. Não tem carga aplicada ao eixo, deu esse consumo e com carga aplicada ao eixo. Pois é, pessoal. Aí é só você que pode fazer de acordo com o teste de cada um dos seus projetos. Nós estamos dando a dica para um aparelhinho baratinho, custa 50 contos isso aqui, já vem com chute. O motor, nós vamos fazer um vídeo só desse motor aqui, tá? Porque tem história. E aí você vai saber, quando você colocar aqui uma corrente, ó, colocar na sua bike, mais o peso da pessoa que vai andar na bike ou numa cadeira de roda, aí você vai ter a marcação certinha aqui, gastando 50 reais e não vai ter problema de fazer um projeto que em vez de te dar tesão, te dá raiva. Sacaram? É conteúdo de informação que as pessoas precisam. Informação real. Aí como é que você vai aplicar isso? Aí você vai aplicar isso no seu projeto. Aí você sabe qual que é a controladora que você precisa. E você não vai brincar de achismo. Beleza? Vamos para a lousa ver como é que liga isso e dar uma finalizada nesse vídeo que ele vai ficar um pouquinho mais comprido. Bom, vocês viram funcionando, entenderam o objetivo do vídeo. Agora aqui é uma forma facinha de medir. Logo na sequência vocês vão ver o modelo com chute.
multímetro, tá? Até 10 amperes, na escala de amperagem, corrente contínua. Você vai ligar o positivo na bateria, a saída da bateria se liga num dos polos do motor, o outro polo do motor se liga na ponta de prova do multímetro. O que acontece se você ligar invertido? Se for ponteiro, você entorta a ponta do multímetro. Se for digital e a medição estiver negativa, ele vai dar o menos aqui. Caso contrário, ele vai fazer a medição normal, sem o sinal de menos, mas isso não altera nada porque o consumo é o mesmo. Então é um circuitinho besta, muito simples. A única coisa que você tem que tomar conta não tomar cuidado, é mudar as pontas de prova e colocar na escala certa. Tá? Até 10 amperes, qualquer multímetro faz isso. Acima de 10 amperes vai sair fumaça igual saiu do meu. Beleza? Agora vamos ver com um modelo com chute. Pois bem, pessoal, anteriormente vocês viram como é simples a interligação para você fazer a medição do motor de baixo consumo, abaixo de 10 amperes, tá? É um multímetro, uma bateria, você liga em série, acabou o problema, você vai ter a medição. Aqui complica um pouquinho, você vai precisar de um chute. Não vou explicar para que ele faz, ele é uma carga fictícia que ajuda você, através da lei de Ohm, você fazer o cálculo da corrente de consumo. Como que ele é interligado? Positivo da carga, que aqui no caso é o motor, direto na fonte. O negativo, sempre o negativo. O consumo de carga sempre vai para o negativo. Ou seja, é por isso que quando você pega um circuito impresso, a maior área de cobre é o negativo, tá? É o terra, nunca é o VCC. É sempre o terra. Então ele é conectado ao chute, a bateria ou a fonte de alimentação, negativo passando pelo chute e o positivo ligado diretamente. O que nós fazemos? Nós ligamos aquele aparelhinho que você viu, positivo, tá? No positivo da fonte é um sinal de amarelo. O fiozinho amarelo e o fio verde ligado ao chute vai variar a cor, tá, pessoal? E o azul dependendo do módulo que você comprar. Aqui nós estamos dando a ideia de interligação do nosso modelo que nós compramos, tá? Então o amarelo vai no negativo do chute, o verde também no negativo, só que um na entrada e o outro na saída do chute. E o fio azul ligado no positivo, e aqui o fio vermelho vai ligado na fonte de alimentação positiva. Essa interligação, no nosso caso, é para modelos de até 30 volts, 100 amperes. Nós não temos motores nenhum acima de 30 volts, então nós não precisamos de outra ligação. Tá? Feito esse circuito aqui, você tem a maneira correta de você medir quanto que o teu motor consome. Para quê? Para você não ficar no acho, no eu vi, no eu penso, eu acredito. Isso daí vai estragar você, vai estragar seu projeto, vai desanimar você. Você vai estourar tudo que você comprou, não vai funcionar direito. E outra coisa, não embarque em vídeo de 10 a 15 minutos mostrando alguma coisa funcionando, porque você só vai saber se ele funciona muito bem com o decorrer do tempo. Ideia é uma coisa, rendimento é outro. Gostou do vídeo? Seu like, compartilha. Se não gostou do vídeo, beleza? Faz melhor e dá o dislike. Abraço.